Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Pedagogia Modalidade EAD. Na videoaula de hoje, nós iremos refletir um pouco sobre as escolas agora no século XXI. Para isso, nós vamos pedir que você observe a imagem que nós vamos colocar agora na sua tela e a descreva. O que te chamou a atenção nessa imagem? Provavelmente você comparou ela com a imagem que você tem na sua memória da escola onde você estudou, do seu período de aluno, né? Vamos olhar alguns detalhes juntos, né? É uma sala que só tem meninas, né? Ou seja, aliás, o ambiente todo é do sexo feminino, porque a professora também é uma professora do sexo feminino, não é um professor. As crianças ali todas enfileiradas, a ausência de crianças negras, né? Não tem nenhuma aluna negra, a quantidade de alunos numa sala de aula, se a gente contar as fileiras, né? Tem 5 fileiras com mais ou menos 8 crianças em cada fileira, então tem uns 40 alunos, 40 alunas na sala de aula. Todas estão com o seu caderno aberto, a caneta tinteiro em punho, a professora as observa. No canto, na lousa lateral, está escrito lá, né, que é uma aula de caligrafia. Portanto, todo mundo vai fazer o mesmo exercício, repetido, todos vão repetir a mesma situação, a mesma função, sob os olhares ali controlador da professora. A questão da disciplina também está muito forte aí nessa imagem. Repare que ela é a foto da Escola Caetano de Campos, em 1895. Portanto, no final do século XIX, início do século XX, quando nós íamos começar todas aquelas... Íamos começar, não, já estávamos vivendo todas aquelas transformações tecnológicas do trem, da luz elétrica, da velocidade, uma cidade que começa a se deslocar muito rapidamente, a vida começa a ser muito mais urbana do que rural. Nesse período, a maior parte da população brasileira ainda está na zona rural, mas o século XX vai ser marcado por essa transição. A escravidão tinha acabado em 1888. Portanto, isso também explica aquele comentário que eu fiz de uma observação possível, que era a ausência aí das crianças negras nessa imagem. E aí a gente também pode estar se pensando, bom, mas aí a escravidão tinha acabado recentemente, mas essas crianças já poderiam ingressar na escola, porque elas já seriam crianças libertas, né? Crianças livres, já não tem mais escravidão. Mas a gente também tem que pensar que nesse processo de transformação de contradições do século XX, a pessoa que era escravocrata, que tinha escravo em 1888, na época a escravidão acabou, que no ano seguinte fica todo mundo... deixa de ser racista, as pessoas começam a interagir, começam a aceitar aquelas pessoas que antes elas tratavam como escravas, né? O preconceito no Brasil nesse período é muito forte. Se a gente encontra racismo nos dias atuais, imagina nesse momento aí de transição. E um segundo fator muito importante para a gente pensar é que também essas crianças estão inseridas numa família que acabou de ser escrava, que foi explorada a vida inteira, e agora, nesse momento, eles precisam sobreviver. Então, boa parte dessas crianças também estão indo trabalhar ao invés de ir para a escola. Então, essa imagem ela é muito interessante para ilustrar o que foi esse século XX de era dos extremos, de grandes contradições, ou seja, você está começando a ter aqui na cidade de São Paulo fábricas, todo aquele movimento acelerado do início do da passagem do século XIX para o início do século XX. Ao mesmo tempo, você tem pessoas aí e crianças fora da escola por conta do racismo, do preconceito e da escravidão que durou no Brasil quase até o final do século XIX.
Voltando para a imagem, nos chama a atenção, como nós já dissemos, o fato das crianças ali todas enfileiradas, todas fazendo exatamente a mesma coisa, que era repetir as letras no seu exercício de caligrafia, né? Vamos chamar a atenção para mais um detalhe, né? As costas das crianças é o fundo da sala, do lado direito das crianças tem uma parede, a lousa principal está à frente delas, portanto, as janelas dessa escola estão do lado esquerdo. Veja que essa escola que está começando a surgir no final do século XIX e vai gerar um modelo de escola que nós vamos chamar de escola tradicional, de alunos numa sala de aula, todos na mesma faixa etária, e depois vai para o segundo ano, depois terceiro ano, depois quarto ano, um prédio pensado para a escola, que hoje nos parece natural que a escola seja assim, isso está começando aqui, no final do século XIX, início do século XX. Essa escola, do Caetano de Campos, que nós nos referimos, ela aqui em São Paulo, ela tinha todo um simbolismo muito importante nessa época. Ela é o principal prédio na Praça da República, era a escola onde ia formar os futuros professores dos grupos escolares. Então, muito provavelmente aqui nessa sala de aula, além dessas crianças estarem ali aprendendo, era a escola onde iam receber as alunas e alunos da escola normal, que estavam se preparando para serem professores e iam treinar nessa escola. E aí, o último detalhe que eu estava falando da sala é que, portanto, o lado esquerdo das crianças ficavam as janelas, porque tudo isso era pensado aí milimetricamente e tudo muito repetido, tudo muito organizado, tudo muito padronizado e tudo pensado nessa questão de sequência, de homogeneização, de padronização. Por que do lado esquerdo? Por uma questão muito simples. Para que a luz entrasse pela janela, a criança está escrevendo com a mão direita e a luz não fazer sombra sobre o que ela está escrevendo. Aí você pode me perguntar, tá, e o canhoto? O canhoto era visto como errado. Todo mundo tinha que escrever com a mão direita. Estou citando esses exemplos só para você ter uma ideia do que nós estamos falando de homogeneização, padronização, né? E, portanto, por que é todo mundo fazendo igual? Por que o ensino é simultâneo? A mesma professora ensina o mesmo conteúdo, caligrafia, para 40 alunos, né? Bom, esse era o final do século XIX e início do século XX. Nós temos uma videoaula aí preparada para você, onde nós estamos discutindo as revoluções tecnológicas no século XXI. Né? Como que é essa escola do século XXI frente a essas revoluções tecnológicas? Claro, muita coisa mudou na escola, né? Hoje nós temos a sala mista, hoje nós temos escolas que têm essas relações com as novas tecnologias, tem escolas extremamente bem equipadas, com laboratórios, tem professores colocando alunos para fazer pesquisa, etc. e tal. Mas se imaginarmos a estrutura de uma escola, será que ela é muito diferente dessa cena que nós discutimos? Vamos colocar aí nessa sala de aula agora os meninos, vamos colocar outros tipos de uniformes e até talvez colocar uma tela lá onde a professora esteja projetando as letras que eles devem reproduzir. Guarda muita semelhança com as escolas dos dias atuais, né? Portanto, se a gente pensar aqui na revolução digital que nós discutimos lá no seu guia de estudos e discutimos em uma outra videoaula, você já deve ter procurado lá nas redes de busca, nos programas de buscas do seu computador, a mitocôndria, ou foi lá fazer aquela viagem que nós sugerimos até as pirâmides do Egito, ou assistiu a uma dessas aulas digitais que aparecem um recorte na sua tela, né? Onde o aluno pode dar uma pausa naquela aula, ele volta ao trecho que ele não entendeu. Isso daí está lá disponível, né? Aqui no caso nós selecionamos uma cena de uma aula de matemática, onde o aluno pode voltar várias vezes, dar pausa várias vezes naquela aula e tentar entender ali o conteúdo. Ou seja,
você pode criar um mecanismo onde cada aluno vai no seu ritmo. O aluno que já entendeu esse assunto, ele pode até acelerar o vídeo. Então, numa aula que está hoje lá na internet, quando você assiste ela na sua casa ou no espaço, ou até imaginarmos num celular que a pessoa possa assistir essa aula no ônibus, no meio de transporte, no metrô, no intervalo do trabalho dele, ou se ele é uma criança, né, no quarto da casa dele, entre um estudo que ele está fazendo do material que o professor sugeriu em sala de aula, o quanto isso ganha de autonomia das pessoas, cada um trabalharem um pouco no seu ritmo. Mas não, né, as escolas ainda continuam colocando os 40 alunos para trabalharem todos no mesmo ritmo, fazendo a mesma atividade, ao mesmo passo, todo mundo precisa entregar ao mesmo tempo, né? Isso que nós acabamos de discutir motivou um artigo do jornalista Luiz Nassif, que saiu na revista Carta Capital, e que nós colocamos a notícia lá no guia de estudos para que você lesse e discutisse com os seus colegas no fórum, né? O Luiz Nassif, ele não é uma pessoa especialista da área de educação, ele é um jornalista. Mas como jornalista, ele ficou encantado com as possibilidades dessas novas tecnologias que ele está chamando de revolução digital, e ele faz algumas considerações muito importantes para a área da educação, com as quais nós concordamos, e certamente você vai ouvir falar aqui ao longo do curso de pedagogia, né? Vamos ler um trechinho desse artigo do Luiz Nassif, né? Hoje em dia, a criançada já nasce digitalizada. E nos eletrônicos, a figura central são os games, os jogos com vários graus de dificuldade. Cada criança tem seu próprio ritmo de aprendizado. Alguns passam por todas as etapas rapidamente, outros demoram mais. Mas passando pelos diversos níveis, todos se encontram no mesmo grau de aprendizagem. Ele está descrevendo aqui o videogame, né? Se você já jogou o videogame ou presenciou algum jovem ou criança jogando um videogame, ele é organizado por fases. Então, o seu grande desafio é passar para a segunda fase, né? Você vai lá com o seu bonequinho, o seu soldado, sua nave, e tenta passar para a segunda fase, pum, morre. Ou perde a partida, né? Aí você vai lá no dia seguinte, joga de novo, oh, que legal, passei para a segunda fase. E aí o desafio seguinte passa a ser, agora preciso vencer esta segunda fase. Quando você já aprendeu a primeira fase, para chegar de novo na segunda fase, sem usar algum recurso, algum subterfúgio do próprio programa, já vou direto para a segunda fase, não, eu quero passar por todas as fases, aquela primeira fase que para você era muito difícil de vencer, agora virou algo muito fácil, mas o desafio é a segunda, e assim por diante. Outros jovens não, né? Outras crianças, eles vão lá, muito rapidamente passam a primeira fase, segunda fase, terceira fase do jogo, já estão quase que lá na última fase do jogo. Esse processo do videogame destacado aí pelo jornalista Luiz Nassif é muito interessante para a gente pensar como as crianças aprendem, né? Que as crianças aprendem em ritmos diferentes. Diferente do que se pensava lá no final do século XIX, em que seria possível 40 crianças, simplesmente por estarem na mesma faixa etária, que elas aprenderiam todas ao mesmo tempo a mesma coisa e chegariam no final do ano escolar todas iguais. Tanto que aquela primeira experiência de ensino simultâneo, onde todo mundo iria aprender ao mesmo tempo, porque está na primeira série, com a mesma faixa etária, se mostrou fracassado já nas suas primeiras tentativas. Tanto que foi necessário se criar, no final do ano, um exame, porque esse exame iria selecionar, portanto, reprovar aqueles alunos que não aprenderam e selecionar os que aprenderam, que conseguiriam seguir os conteúdos no segundo ano. Se fosse verdade que todo mundo aprende igual e, ao mesmo tempo, na mesma faixa de idade, automaticamente, quando chegasse no final do ano escolar, todo mundo tinha aprendido tudo, era só seguir no segundo ano. Nós mencionamos a arquitetura escolar. Toda pensada em função disso, chegou uma hora que os grupos escolares começaram a fazer as salas do primeiro ano maiores e a sala do quarto ano
era a menor sala do prédio escolar. Ou seja, já estava previsto que os alunos não conseguiriam chegar todos iguais. Claro, porque eles têm ritmos de aprendizagem diferentes. Que hoje, será que a gente não pode se aproveitar dessas novas tecnologias para dar conta desses ritmos de aprendizagem diferentes? É um pouco o que está nos falando aqui o Luiz Nassif, né? No caso do ensino convencional, o conteúdo é empacotado em aulas de 50 minutos e todos na classe são expostos ao mesmo ritmo. As aulas ainda são fundamentalmente de transmissão de conteúdo. Essa ideia de que o professor precisaria transmitir uma grande quantidade de conteúdo tem muito a ver com o final lá do século XIX, antes dos grandes avanços tecnológicos e antes mesmo da internet que nós discutimos lá nas revoluções digitais. Então, ou as pessoas sabiam aquela informação na hora em que ela fosse perguntada, ou ela fosse consultada, ou ela teria que depois se deslocar, fazer uma pesquisa. Então, imagine que hoje você, professor, está numa sala de aula. Algum aluno te pergunta algum detalhe que não estava preparado para aquela aula. Ah, tá, mas você acabou de falar aí das pirâmides do Egito. Tá, que ano que foi? Ou quem era o faraó quando fez tal pirâmide? E aí você fala, não tinha pensado em falar isso, não coloquei isso aqui no meu roteiro, não me lembrei disso. Desculpa, alunos, eu vou pesquisar isso, na próxima aula eu comento com vocês, não estava preparado, deu um branco aqui, não estou lembrando o nome. Não, né? Hoje você pega, você saca o seu celular do bolso, se ele estiver conectado na internet, você coloca lá a pirâmide, quiser e tal, joga, em poucos segundos tem lá o faraó, tem o ano que ele viveu, o que ele fazia, etc. Ou até o próprio aluno vai sacar o celular dele e vai fazer essa consulta e nem vai te perguntar. Vejam, a memorização de conteúdos, hoje ela não é mais necessária como era necessária antigamente. Claro, trabalhar com a memória é algo importante, você não vai ficar o tempo inteiro consultando. Mas vejam que hoje não é o objetivo principal. Agora, como que eu processo e como que eu busco essas informações é mais relevante do que simplesmente sabê-las de cor. E talvez, se a gente pegar as gerações que hoje estão interagindo com essas novas tecnologias, será que eles são muito bons ali em mandar rapidamente a mensagem para o seu colega e responder rapidamente o clique lá da rede social que está ali cutucando? Será que ele tem a mesma agilidade para processar a informação que ele recebe instantaneamente? Será que não é esse o conceito a ser trabalhado? Caberá, portanto, ao professor promover a interação entre os alunos. E o próprio Luiz Nassif usa uma expressão que é muito comum para nós da área da educação, que é essa ideia do professor como mediador. Então, ao invés do professor transmissor de informações e conteúdos conceituais, a gente pode usar essas novas tecnologias para que os próprios alunos interajam, promovam seus debates pela internet, façam as suas buscas, e o professor vai ser aquela pessoa que vai propor a pesquisa, que vai mostrar para o aluno como fazer a pesquisa, ele pode propor os projetos, e aí, de repente, dividir a escola ou a própria sala de aula em grupos que estão fazendo diferentes pesquisas e depois vão sintetizar essas informações. Colocaria as novas tecnologias para a produção dessas aulas e o professor ali como mediador. Por outro lado, nós precisamos tomar cuidado e não se encantar apenas com essas novas tecnologias, né? Um outro texto que nós colocamos para vocês foi sobre as aulas enlatadas, em que professoras e pesquisadoras das universidades ligadas à área de educação vão justamente fazer uma crítica a uma ideia do Ministério da Educação de, ao mandar tablets para as escolas, esses tablets já viessem com aulas preparadas por agências internacionais, né?
as autoras vão criticar essa proposta. Não a do envio do tablet, mas do tablet já vir com as aulas previamente preparadas. Por quê? E aí essa expressão utilizada, aulas enlatadas. Né? Será que uma equipe fora do Brasil tem condições de preparar diferentes aulas para as diferentes realidades brasileiras? Ou será que a gente não estaria correndo o risco de cair num modelo, por isso o termo aulas enlatadas, como funcionou muito tempo e até hoje, né, funciona o nosso cinema? Esse termo enlatado vem da ideia de que os rolos de filme vinham em latas, né? Então, as emissoras de televisão brasileira, para comprar um determinado filme de sucesso, eram obrigados a comprar um pacote de filmes daquela empresa de qualidade muito inferior, né? Mas aí você queria exibir o filme daquela companhia. Estou aqui me esforçando para não citar nenhum nome delas, mas você conhece quase todas, né? Você quer passar um filme muito famoso e aí você, para agradar o seu público, vem junto da mesma companhia um monte de filmes ruins. E óbvio, né? Pagos, né? E aí a gente fica com uma programação televisiva de muito baixa qualidade para assistir apenas um bom filme. Então, será que a gente não corre o risco na educação, ao comprar esses pacotes fechados de empresas internacionais, só porque ela está ligada diretamente àquela marca daquele tablet que nós queremos ter lá mais barato na nossa escola e junto vir um monte de aulas que não tem a menor utilidade para nós? Nós, professores, é que temos que nos preparar para usar essas novas tecnologias e aí cair naquela situação que eu estou voltando aqui o slide, ó, aquela situação onde nós, professores, sejamos os mediadores da produção desse conhecimento, né? Então, o professor é que domina o uso dessas informações, o acesso a essas informações, como processar essas informações. E é nesse papel que ele pode ajudar o aluno que, dentro do seu ritmo, vai utilizar este equipamento tecnológico. Senão nós corremos o risco de cair numa situação, vou voltar lá no nosso primeiro slide, de cair numa situação onde vão estar todas as crianças de novo enfileiradas, só que nós vamos ter substituído aqui o caderno de caligrafia por um teclado e uma tela de um computador. E aí todo mundo fazendo a mesma coisa. Não, né? O que a gente está chamando aí de revolução digital é exatamente o contrário. É a possibilidade que nós não tínhamos aqui no final do século XIX, início do século XX, de colocar cada criança fazendo uma coisa. Agora, com esses acessos rápidos que as crianças têm, delas estarem cada uma dentro do seu ritmo e o professor organizando os projetos que essas crianças vão estar pesquisando. Portanto, se a gente pensar nas revoluções digitais, como que essas revoluções digitais poderiam provocar uma revolução na educação? E aí nós temos que pensar em conceitos como o respeito à diversidade, o professor como mediador, a pluralidade cultural. Se hoje a gente pegar a frase da música do Gilberto Gil, se hoje o mundo é grande porque a Terra ficou pequena, nós podemos ter contato com as diferentes culturas o mais rapidamente possível. Portanto, isso poderia estar sendo utilizado para a gente diminuir os nossos preconceitos, para a gente aprender a conviver numa sociedade plural, para a gente pensar na redução destas desigualdades sociais e econômicas que nós já apontamos aqui em mais de uma videoaula. Até se a gente pensar que nós estamos querendo revolucionar a educação com as novas tecnologias, a gente pensar naquele dado que 1/3 dos jovens não tem acesso às condições básicas de vida, que dirá as novas tecnologias. Portanto, essas questões é que têm que ser problematizadas na sala de aula. Essas questões têm que virar os debates dos fóruns, essas questões têm que virar os temas de discussão. Aí, como cada aluno vai construir a sua pesquisa dentro desses temas que nós estamos citando aqui, poderia ser respeitado o ritmo de cada aluno, aproveitando-se aí das novas tecnologias, né? A esse respeito, nós queremos citar aqui um trecho de Santo Tomé,
que está dentro daquele texto que está lá no seu guia de estudos, indicado a sua leitura, e já também discutimos eles em outras videoaulas, né? A essa altura da história, há um sintoma que considero muito preocupante e que as políticas educativas dominantes estão agravando: o desinteresse ou a desmotivação perante a educação formal por grande parte dos jovens. Penso que há um enorme consenso que diz que as gerações atuais de crianças já não organizam suas vidas levando em conta a cultura escolar como o eixo mais importante com a qual satisfazem suas necessidades, suas aspirações, seus desejos e seus sonhos. Para grande parte dos jovens, as escolas são espaços de encontro, reunião e troca de ideias. E os alunos não conferem prioridade aos conteúdos e às tarefas escolares. Para um grande número de estudantes, o que mais interessa no atual sistema de educação é como obter determinados certificados e títulos que sabem ser importantes devido ao seu valor para encontrar um posto de trabalho, e não para se sentirem realizados como pessoas ou cidadãos. Vejam que Santo Tomé é um pesquisador espanhol da educação, claro que está fazendo uma reflexão mundial, mas se a gente olhar, quando a gente pensa as escolas brasileiras ou a gente pensa uma possível crise educacional, um dos itens que chama a atenção é esse desinteresse dos jovens, dos alunos. Não é um desinteresse porque é o aluno brasileiro, é um desinteresse, como a gente acabou de ver nessa situação, em nível mundial. Portanto, mais uma vez, vamos pensar nesse perfil desse novo jovem e vamos pensar como que essas novas tecnologias poderiam ajudar a gente a preparar novas aulas onde levasse em conta esse diferente ritmo dos alunos e mudasse esse foco das informações para um foco onde a gente vai discutir como processar as informações e o que fazer com elas. Portanto, estamos encerrando aqui mais uma videoaula com essa pergunta para você: o que é uma escola de qualidade? Muito obrigado e até uma próxima videoaula, quem sabe já agora num próximo tema de um outro módulo do curso de Pedagogia EAD.